Olá, povo de Deus, segunda-feira, 19 de agosto de 2024, 20ª semana do Tempo Comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Ezequiel 24, de 15 a 24 e Mateus 19, 16 a 22. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, vou tirar de ti por um mal súbito o encanto de teus olhos. Mas não deverás lamentar-te, nem chorar ou derramar lágrimas. Geme em silêncio, sem fazer o luto dos mortos. Põe o turbante na cabeça, calça a sandália nos pés, sem cobrir a barba, nem comer o pão dos enlutados. Eu tinha falado ao povo pela manhã e à tarde minha esposa morreu. Na manhã seguinte, fiz como me foi ordenado. Então o povo perguntou-me: não nos vai explicar o que tem a ver conosco as coisas que fazes? Eu respondi-lhes: a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: fala à casa de Israel. Assim o Senhor Deus diz: vou profanar o meu santuário, o objeto do vosso orgulho, o encanto de vossos olhos, o alento de vossas vidas. Os filhos e as filhas que lá deixastes tombarão pela espada, e fareis assim como eu fiz: não cobrireis a barba, nem comereis o pão dos enlutados. Levareis o turbante na cabeça, sandália nos pés, sem vos lamentar nem chorar. Definhareis por causa de vossas próprias culpas, gemendo uns para os outros. Ezequiel servirá para vós como sinal. Fareis exatamente o que ele fez quando isso acontecer. Sabereis que eu sou o Senhor Deus. Os profetas se destacam como homens capazes de entender os sinais dos tempos. Mesmo o fato de suas vidas servem para entender o que Deus quer transmitir-lhes. Oséias se serviu do seu conturbado matrimônio, e Jeremias do seu celibato. E hoje Ezequiel apresenta a morte da sua esposa como sinal eloquente de Deus para o seu povo, agora no exílio. São fatos da vida que se convertem em oráculos com uma intensidade nova e desusada. Por muito que lhe doa a perda da alegria dos seus olhos, Ezequiel não usa, por vontade de Deus, sinais exteriores de luto e de dor. Antes de ser esposo, é profeta. O povo estranha e interroga-se sobre o significado do seu comportamento. A resposta é contundente. O próprio Deus vai profanar o seu santuário, as delícias dos vossos olhos e a paixão das vossas vidas. Os exilados hão de meditar em silêncio a tragédia de Jerusalém. Por quê? Para quê? Para saberem que eu sou o Senhor. Em última análise, pretende-se que o povo não se afaste de Deus, tal como Deus não se afasta dele. Ezequiel, mudo pela dor e pela tragédia, remete-se a um silêncio sereno, atento ao desenvolvimento dos acontecimentos, até que lhe seja comunicada a queda de Jerusalém. Só então voltará a falar, para não mais se calar. Assim termina a primeira parte do livro de Ezequiel, em que o profeta apenas pôde anunciar oráculos ameaçadores que os acontecimentos históricos vieram confirmar. Javé se serve da vida do profeta como símbolo da vida do povo. A morte de sua esposa, encanto de seus olhos, mostra a destruição do templo de Jerusalém. Não adianta ficar de luto e chorar. O que fazer então? É o momento de cair em si e assumir a própria culpa, a fim de reconhecer Javé e seu agir.
Os acontecimentos da vida do profeta devem provocar a tão anunciada conversão do povo, para que se volte a Deus. Nosso texto de hoje nos chama a atenção que devemos ter olhos, atenção aos sinais dos tempos. Deus nos fala também por meio dos sinais da nossa própria existência. Mateus 19, 16 a 22. Alguém se aproximou de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para assumir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. O alguém do início da nossa perícope de hoje, no decorrer da narrativa, é denominado de jovem e de rico. Nosso personagem é uma pessoa boa, cumpridora dos mandamentos. Conhecia as Sagradas Escrituras e cumpria o que ela determinava. Porém, Jesus vai afirmar que somente cumprir os mandamentos sem mudar de vida, colocando-a a serviço dos que nada têm, de nada adianta. Jesus, na verdade, o chama ao seguimento pessoal, depois de remover o apego à riqueza. Com isso, Jesus deixa claro que a perfeição é mais do que pura observância da lei. Não cumprimento, mas seguimento. O reino é dom de Deus, a humanidade, e nele tudo deve ser partilhado entre todos. Isso significa a partilha das riquezas em vista de uma igualdade, abolindo a imensa desigualdade social que faz das sociedades de todos os tempos a grande desgraça na vida das pessoas. O acúmulo de uns se contrapõe à carência de muitos. Quando se trata de repartir o que se tem, os ricos ficam tristes e se recusam a aceitar o seguimento de Jesus. Quando olhamos os índices de desigualdade social no Brasil, ficamos muito incomodados. Vejamos só um indicativo. Dados do relatório da Oxfam, que discute a relação das desigualdades e o poder corporativo global, mostram que 63% da riqueza do Brasil estão nas mãos de 1% da população. O levantamento também aponta que os 50% mais pobres detêm apenas 2% do patrimônio do país. Esses dados são de janeiro deste ano. A desigualdade só cresce, tornando o apelo de Jesus cada vez mais atual. Continuemos, como Jesus, fazendo propostas provocadoras aos ricos, para que eles também entrem no seguimento do Mestre de Nazaré. Um beijo no seu coração.